Olá, vamos falar sobre espiritismo? Eu sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo a você a ciência, filosofia e religião. Desde já convido você a conhecer os outros vídeos e a continuar nosso estudo sobre o livro Canais da Vida, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E chegamos agora às lições número 9 e 10, que estaremos estudando neste dia de hoje, neste vídeo, certo? Assista aos vídeos anteriores e vamos juntos continuar cultivando o amor pelo estudo, pela doutrina espírita e observando como isto faz jus à prática do dia a dia que nós temos e como explica muitas coisas que passamos como um consolo, como uma bússola nos orientando na direção correta, certo? Convido você também a conhecer este canal, clicar no sininho, dar seu like, comentar os vídeos e me ajudar a divulgar este canal de luz. Então, daremos sequência agora ao texto de Emmanuel. Perante os mortos. Quando vistes o campo convertido em relicário da cinza dos mortos, procurando tatear a lembrança dos seres queridos que o sepulcro recobre, endereça-lhes a própria alma, em forma de amor, porque eles vivem. Pensa neles com enternecimento de quem reencontra devotados amigos apartados de ti por temporária separação, qual se estivessem involuntariamente numa parada expectante, falam-te em silêncio a verdade que o verbo humano não articula, basta medites para que lhes recolhas a voz. Então, nossos entes queridos buscam nossos amigos espirituais sempre que possível, dentro das suas condições e realidades no plano espiritual, dentro das nossas condições e realidades aqui no plano terreno, interagir conosco, nos auxiliar, nos prestar auxílio, assim também nós auxiliando uns aos outros, a eles e a nós aqui, para que através deste intercâmbio entre a terra e o céu, como se diz, entre o plano material e o plano espiritual, possamos desenvolver não apenas a faculdade mediúnica, mas o auxílio e a união, para que consigamos aparar as arestas que existem em nós, as diferenças que nós temos, e para que possamos assim também eliminar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade um pouco mais a cada dia, os vícios que carregamos, progredir moralmente, espiritualmente também. E desta maneira, assim, nós estudando aqui na Terra, eles no plano espiritual, iremos progredir, crescer e colocar a prática do amor de Jesus cada vez mais em ação. E às vezes eles nos intuem através de pensamentos, conversam conosco em sonhos, falam conosco e nós escutamos claramente aqueles que têm essa condição. Então, de diversas formas, acontece este intercâmbio, certo? E nos diz Emmanuel adiante. Poderosos de ontem, que abusavam da autoridade, lamentam na lousa o capacete esbraseado de angústia e remorso, que se lhes embutiu nas consciências. Déspotas de variados matizes, que zombaram da fraqueza ou da ignorância do próximo. Conservam enterradas no próprio peito as lâminas repulsivas com que se desataram as lágrimas alheias. Juízes que leiloaram a dignidade dos tribunais suportam as consequências do arrazoado precioso com que se vestiram sentenças ímpias, intelectuais que encharcaram a pena em lodo mental, assalariando a própria inteligência no artesanato do crime. Clamam contra o nevoeiro que lhes entenebrece os pensamentos, tribunos que esconderam propósitos sombrios, em frases fulgurantes, ouvem no ádito de si mesmos as doridas exprobações de quantos lhes caíram na vasa das intenções subalternas. Artistas
que injuriam a natureza, senhorando-lhes os recursos para suscitarem nos outros a delinquência emotiva. Arrastam-se obsessos e infelizes nos torvelinhos da insanidade, pessoas dinheirosas que fizeram do ouro e da prata incenso constante da própria vaidade. Buscam em vão apagar a mentira das pomposas legendas que lhes marcam os restos. Então, o que fazemos aqui na carne, o que fazemos enquanto estamos na terra, ecoa, como já diria um filme, na eternidade. As nossas consciências gravam os abusos que cometemos de autoridade, de posição social em que nos encontramos aqui na terra, num local de trabalho, na direção de uma atividade que estejamos realizando, e a nossa própria consciência nos cobra isto quando desencarnamos. A questão 621 de O Livro dos Espíritos já vem dizer: aonde estão escritas as leis de Deus? Na consciência. Portanto, é a nossa consciência a cobradora dos nossos atos, aonde nós ultrapassamos os limites, muitas vezes da dignidade, do certo e do errado, para que possamos ter as vantagens que aqui na Terra consideramos como mais importante do que as coisas espirituais e morais, muitas vezes. Nós somos falhos e fracos ainda, nos perdemos nesses quesitos e por conta disto vemos tantos e tantos abusos acontecendo. Então, oremos pelo nosso mundo, oremos pelo nosso país, que atualmente passa por uma dificuldade muito grande, onde as pessoas têm extrema dificuldade de relacionamento, de respeito e de amor ao próximo. Como se ofensas fossem comuns e como se passar por cima dos outros por interesses materiais fosse algo corriqueiro, tranquilo, comum e o respeito banal, certo? E continua Emmanuel nos dizendo: junto deles, porém, surge a caravana dos que chegam dos cimos a entremostrarem o próprio rato por mensagem de luz. São aqueles que sobrenadaram a onda móvel e traiçoeira das ilusões humanas, desvelando os próprios corações por lábaros esplendescentes. Ostentavam nomes admirados, mas souberam transfigurar a própria grandeza no trabalho em que se tornavam pessoalmente humildes e pequeninos. Foram titulados na culminância das profissões, entretanto colocaram serviço aos semelhantes acima das honrarias, desempenharam comandos sociais em gabinetes governativos, contudo transformaram a liderança em exemplo de sinceridade e desinteresse. Nas causas justas, em renomados artífices da ideia e do sentimento. No entanto, manejavam a palavra falada ou escrita por enxada solar nas glebas do espírito. Foram mordomos da finança e da economia, mas converteram a fortuna amoedada em sustentáculos de progresso e em fontes de beneficência fecunda. Soaram valorosos e desvalidos, na condição de heróis anônimos que a terra desconheceu. Todavia passaram entre os homens, extravasando a própria dor em cânticos de alegria e esperança, nos quais honorificaram o eterno bem. Então nós percebemos que muitas pessoas passam despercebidas aqui na Terra, longe da fama, das mídias, das redes sociais, mas que constroem verdadeiros tesouros, por assim se dizer, no plano espiritual, porque crescem espiritualmente e praticam aquilo que Paulo de Tarso dizia, que eu me diminua, mas que Cristo cresça em mim. Desta forma, o nome deles pode ter passado em vão entre nós. Quem foi a fulana? Quem foi o ciclano? Mas
para a espiritualidade. Cada passo está lá registrado. E isto alcançou valiosos tempos, valiosos degraus de crescimento espiritual, e assim conseguiram, com certeza, transmitir este amor, esta paz e esta vibração. E quantos que ergueram, estendendo a mão pelo caminho. Muitas vezes nós podemos ajudar muito mais pessoas do que somos capazes de imaginar. E diz Emmanuel adiante: recordando os entes amados que te antecederam no rumo de realidades sublimes, busca a inspiração dos que conheceste, retos e bons, e envolve no bálsamo da prece os que tombaram sob a névoa de clamorosos enganos. Reflete em todos eles, enviando-lhes a simpatia de tua bênção, porquanto as criaturas de quem te despediste na morte, acreditando em aniquilamento, são simplesmente os companheiros desencarnados, componentes da família maior, a cujo seio também chegarás. Então, ele nos diz aqui de forma bem clara: oremos uns pelos outros, por aqueles que agem de forma correta, mas ainda por aqueles que tiveram tropeços, porque todos nós temos tropeços e acertos, e no íntimo de nós mesmos, de nós mesmas, é que sabemos o que estamos semeando. Sabemos então o que verdadeiramente temos e quem realmente somos. Oremos uns pelos outros, nos unamos verdadeiramente nesta corrente de paz, de luz e de solidariedade. Certo? E então, passemos agora à lição número 10, a cólera. E diz aqui a palavra de Emmanuel: a cólera é responsável por alta percentagem do obituário do mundo, como legítimo fator de enfermidade portadora da morte. Além disso, é também a raiz de grande parte dos males e perturbações, que dilapidam na base a segurança dos serviços associativos na terra. Nos lares invigilantes é o gênio obscuro da discórdia. Nas instituições respeitáveis é fermento de separação. Nas vias públicas é a porta de acesso à crueldade. Nos círculos da fé, exprimem-se por brecha pela qual se infiltram as forças destrutivas da sombra. Nos fracos, estabelece o abatimento imediato. Nos expoentes da inveja e do despeito, engendra o desequilíbrio, já que efetua a ligação da alma com entidades representativas de regiões inferiores e conturbadas. Nos corações desprevenidos, lança as teias da violência. Nos irritadiços, espalha sugestões da delinquência. Então, Emmanuel vem nos dizer que nós precisamos vigiar sempre. Todos nós estamos sujeitos a recebermos torpedos mentais, de vibrações inferiores, de mágoas, de tristezas, de ódios, que vem mostrar ali aonde está uma ferida de dor, de tristeza, alguma coisa não trabalhada, não curada. E ali eles vêm para colocar o dedo, abrir a ferida, deixar sangrando de novo. Se nós orarmos, se nós vigiarmos mais, estaremos fechando estes espaços, fechando as janelas da nossa casa mental e espiritual. Desta forma estaremos nos prevenindo contra estes males e contra futuros transtornos ainda maiores, auxiliando também estes irmãos que tentam nos puxar para baixo, porque o de baixo não vai subir sem ser pelo amor, mas se nós baixarmos o nosso padrão pela dor, nós baixamos e entramos na mesma faixa vibratória, na mesma sintonia de mágoa, de raiva, pelas nossas inferioridades, nos afinizamos nos mesmos vícios, dores e dos mesmos desvios morais e espirituais. Por isso que nós precisamos sempre orarmos e vigiarmos uns pelos outros sem cessar,
incansavelmente, certo? E diz Emmanuel adiante: em toda parte, quando encontra guarida em algum coração impermeável ao bem, transforma-se em suporte de terríveis processos obsessivos que somente a compaixão divina associada à bondade humana conseguem reduzir ou sanar. Recebamos a experiência, por mais difícil, com a luz da confiança no Senhor, que, nos oferecendo a luta depuradora, nos possibilita a própria regeneração. A passagem na terra é aprendizado. Revoltar-se, o homem à frente da vida, é recusar a oportunidade de elevar-se ante a luz da própria sublimação. Então não adianta nada nós ficarmos naquele pensamento: mas o que eu fiz para merecer isto? Eu não suporto mais essa criatura. Daria tudo para me ver livre dessa família. Eu odeio o lugar onde é que eu estou. Isso só vai me manter na dor, no sofrimento, e só vai ser cortado este laço através do amor. Eu posso não ter como falar com uma pessoa que não vai querer me ouvir de forma alguma, mas eu posso enviar vibrações de amor e de oração, e espiritualmente ela irá receber. Por isto, nenhuma prece se perde. Todas as nossas orações chegam à espiritualidade e são endereçadas àqueles que necessitam, àqueles que amamos, ou a todas as pessoas em qualquer lugar neste mundo, necessitando de uma oração e de um restabelecimento, assim como nós muitas vezes também precisamos. Por isto, vamos nos unir para que nós sejamos luz, onde quer que estejamos, sem desistir daquilo que nós fazemos, ao que somos chamados. Este foram, melhor dizendo, os capítulos e as lições 9 e 10 deste livro, Canais da Vida. Chegamos então à metade do livro e eu te convido a permanecer nestes estudos e a conhecer os demais estudos e as lives do canal aqui. Um forte abraço para você, que os bons espíritos te guiem, que Jesus te abençoe e até a próxima. Tamo junto!